Isto é uma fotografia que tem, tem 77 anos e qualquer coisa. Porque eu aqui teria para aí 6 meses, ou talvez 8 meses, entre 7 e 8 meses. E, portanto, é a minha primeira fotografia, e é a única, aliás, ao longo da minha vida em que eu estou completamente nu. É evidentemente que há ali um sombreado numa zona que poderia ser, enfim, mais perversa, mas numa criança nada é perversidade com esta idade. Mas por acaso é giro, porque eu acho que é um hábito que existia, que eram os pais, nesta altura, todas estas, a nossa geração, os pais adoravam tirar uma fotografia ao menino ou à menina nuzinho. Normalmente até era uma almofada muito bonita e nós deitados de barriga para baixo, a coisa nos era. Eu, como nesta altura já me conseguia sentar, eles devem ter aproveitado e fizeram uma fotografia. Já pensei em fazer uma versão atualizada dela nesta altura, mas desisti porque seria uma vergonha. E realmente aqui eu mostro que sou um menino bonito. Agora já não teria nada para mostrar. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se António Manuel Sala Mira Gomes e nasceu em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, numa manhã muito cedo, do dia 14 de janeiro, quase com a década de 40 a terminar. Aos 10 anos, chega à capital, estuda e encontra a sua vocação na rádio em 1966. Da Rádio Ribatejo aos emissores associados de Lisboa, RDP, até à Rádio Renascença, vai-se revelando o radialista completo, desde a técnica ao microfone. A música que lhe deu tanta notoriedade acontece-lhe desde os coros da igreja até aos grupos musicais com especial destaque para os Maranata. António Sala entra na RTP pela porta das canções, para depois se estrear como apresentador de diversos programas de grande popularidade. Quem não se lembra do famoso Ou Vai ou Taxa? Grava discos, participa no Festival da Canção, publica o famoso livro de anedotas do Sala, ou de Sala, entre outros como Memórias da Vida e da Rádio dos Afetos, e conquista milhares e milhares de ouvintes com o programa Despertar, um dos casos mais notáveis da história da rádio em Portugal. A sua alegria, partilhada pela colega e amiga Olga Cardoso, traz aos portugueses um começo de cada dia com vontade de viver o presente e o futuro. É este comunicador, autor de canções, cantor, produtor, radialista e apresentador que hoje vai partilhar connosco memórias de uma longa carreira de 6 décadas. Será um despertar de momentos irrepetíveis da arte de comunicar. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram de um país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, António. Olá, Júlio. Para já deixa ouvir um mestre como tu a ler um pedacinho daquela que é a minha história, a minha biografia, é qualquer coisa que me enternece e que até me emociona, sabes? Porque tu realmente és um mestre, és um rei destas coisas, e ouvir um colega, além de sermos bons amigos, mas ouvir um colega como tu, gozando do prestígio, da experiência, do saber que tu tens, e a dizer isso, não é apenas na leitura, na convicção com que estás a dizer, e sabes que isso corresponde em certas coisas a uma realidade
Noutras há o exagero normal e a bondade da tudo amizade. caldeado pela amizade. É tudo caldeado pela amizade. Olha, Mas muito obrigado. meu querido amigo, ficamos à espera da fotografia mais atualizada, mas esta é muito simpática. Eu tenho a mesma, mas estou na almofada. A e de tua rabinho da para o lado. almofada. É, exatamente. Mas é engraçado, hoje em dia eu acho que isso não sai, hoje em dia acho que não se faz. Eu vejo sessões fotográficas de crianças, e aliás há fotógrafos excelentes que puseram o seu foco exatamente na arte de fotografar crianças. Mas as que eu vejo são fotografias encenadas de uma determinada maneira, em que os vestem de determinada forma, colocam-nos em posições um bocado às vezes artificiais. A pureza dos poucos meses e da fotografia do chamado nudo bebé, eu acho que desapareceu praticamente. Sim, eu não tenho visto, não tenho visto nada atualizado. Olha, Vilar de Andorinho, estamos exatamente em 14 de janeiro, o telefone todos os anos a 14 de janeiro, É verdade. como recebo também uma chamada telefónica no dia 5 de janeiro de 1949. O que era a tua terra? A minha terra era uma terra muito diferente daquilo que é hoje, embora eu tenha saído de Vilar de Andorinho muito cedo, saí muito criança de lá. E depois regressava episodicamente porque deixei de ter família e minha família mudou-se para Oliveira do Douro. Oliveira do Douro fica mais próximo de Vila Nova de Gaia, da cidade de Gaia, que é a minha cidade, não é? E é aí que eu passo a viver parte da meninice até que a vida e a situação dos meus pais leva a que haja um rompimento e uma separação. E há uma família que fica no sul, que é da minha mãe, e eu acompanho a minha mãe nesse trajeto e aos 10 anos eu venho para Lisboa. Exatamente, Lisboa. Então, descobrir a cidade. Diz-me o que é descobrir a cidade. Com É 10 maravilhoso. anos, Sabes o que é que me atraiu Vilar de mais? Andorinho e depois... E de chegar a cidade. Lisboa, e uma coisa que me encantou, a primeira coisa que me encantou em Lisboa, os elétricos. E uma coisa que na altura, hoje em dia, já não acontece, até porque já não temos muitos elétricos, ainda há aqueles que fazem os circuitos normais de turismo e um ou Exato. outro, mas as pessoas que nos escutam e que já não sejam tão jovens devem se lembrar perfeitamente de uma coisa que era muito engraçada, que eram os miúdos, que eram os penduras dos elétricos. E eu fui Estás desses na presença penduras. de um deles. Então estamos já na somos presença de dois deles. Já somos dois no mínimo. Mas Porque pagar aquilo 8 correr tostões, atrás do elétrico. pagar 8 tostões era dinheiro, não é? Era. E depois vinha o condutor, o pica-bilhetes, a correr normalmente para nós sairmos e saltarmos. Exato. E aquela arte do saltar tinha de se saltar em movimento. Exatamente. Muitas quedas se deram, Exatamente. mas há algumas que, e sem ser quedas, também se deram aterragens, no bom sentido da palavra. Havia miudagem que eram peritos naquilo, que saltavam daquilo de uma maneira, depois diminuíam de velocidade. Saltavam a 9 pontos. Sabes que 9 pontos era a velocidade máxima do elétrico. É incrível. Exatamente. É engraçado que eu hoje, a coisa mais parecida que eu encontro no tipo de aterrar é quando os paraquedistas fazem aquelas aterragens em que vai e não ficam logo parados. Eles próprios têm, assim que pisam o solo, têm de correr um bocado e diminuindo a velocidade. Eu não sei porque, não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas eu faço essa analogia Vens de elétrico. do elétrico, em que nós saltávamos numa determinada velocidade, o ritmo das pernas era um determinado ritmo que íamos abrandando até dizer, já cá estamos. Como eu disse no princípio, ficaste ali a estudar também, em Lisboa. No Colégio Académico dos Exatamente. Anjos. E de repente começas a cheirar a rádio. Como é que Não, acontece eu não esse cheiro a cheiro da rádio. rádio? Não, eu queria ser ator. Para mim, acho que ator era o máximo. Poder encarnar personagens, poder, em palco, ser aquilo que não somos, sermos outras figuras, outras pessoas, outras histórias. E depois é aquele encantamento do rapazito de 15 anos que dizia, eu fazia teatro amador, e eu pensava, isto deve ser magnífico. A pessoa depois é conhecida, depois aplaudem-nos. As miúdas e tal, estás a ver? Aquelas coisas, quando nós começamos, às vezes o objetivo não é bem a arte em si, é as consequências do que essa arte pode Os dar. efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que eu julgava serem fabulosos, simpáticos, e que passe, e é verdade, e que muitos deles são. Mas aquele meu desejo de ser ator concretiza-se de que forma? Fazendo teatro amador, e na altura uma coisa que tu sabes muito bem, que havia na rádio, que era as radionovelas, o teatro radiofónico.
tinha tanto êxito na altura quanto hoje tem algumas telenovelas em televisão. Exato. Os taxistas paravam para ouvir o Simplesmente Maria. Antes disso, O o Romance Teatro da Coxinha. o Romance da Coxinha. Exato. O marido da Coxinha e a Coxinha foram os meus padrinhos de casamento, a Lili Santos e o Otávio Frias. Porque toda a gente tentava E sabe saber quando quem eles era casaram? a Coxinha, Pois, não é? mas quando casaram, as pessoas, aquilo foi uma multidão incrível, acho que é à igreja, eu já não sou testemunha disso, o casamento deles é muito anterior ao meu conhecimento com este casal, e é muito engraçado porque havia alguma revolta de algumas senhoras, muito revoltadas quando viram que era a noiva, e afinal, ela é uma mentirosa porque não é nada Coxinha. Ela não é Coxinha. De maneira que tudo isso eu acho que era muito engraçado. E então, na altura, havia as radionovelas. E havia, de quando em vez, uns concursos para jovens atores para fazer teatro radiofónico. E eu concorri. E na altura era o Teatro das Comédias, na antiga emissora nacional, hoje RDP. E eu vou concorrer, inscrevi-me, fui prestar provas, e houve um dia em que nessas provas nós tínhamos uma prova de improviso, depois tínhamos um diálogo estabelecido com uma das pessoas, havia um poema para ser lido, um texto dramático, um texto de humor, coisas muito pequeninas, e eu fiz a minha prova, e quando chegou ao fim daquilo, uma senhora, que era a presidente do júri na altura, disse, pronto, vocês agora vão ser contactados, podem sair, e tu, apontou para mim, tu ficas. Epá, e o que é que eu pensei? É canja, já ganhei. Ok, então os outros vão-se embora, depois vão ser contactados, eu fico. Esperei um grande bocado, e passado algum tempo a senhora voltou e disse-me, olha, miúdo, é assim, tu não tens jeito para ator, como ator tu nunca serás um bom ator, mas há uma coisa em ti, que a melhor prova de improviso foi a tua. E tu tens uma voz própria, marcante, eu no fundo já tinha, há duas coisas que eu já tinha na altura, era a voz que tenho hoje e a altura que tenho hoje. Com 16 anos eu era muito alto já tinha 1,80 m. Não tanto quanto tu, que és mais alto que eu, mas... E eu fiquei muito desiludido. Mas ela disse-me, olha, mas se quiseres, estudares, e se desejares isso, eu penso que tu podes vir a ser um locutor, um bom locutor de rádio. E eu recordo-me que cheguei a casa e contei isto à minha mãe perguntou-me como é que correu, e eu contei-lhe isto como o maior desgosto. E ela disse, mas quem era a senhora? Eu disse, é uma tal Maria Leonor. E a minha mãe olhou para mim, esbugalhou os olhos. Mas tu sabes quem é a Dona Maria Leonor? A Dona Maria Leonor é a maior locutora portuguesa, é uma pessoa de uma cultura incrível, fala não sei quantas línguas. Essa senhora é o máximo. E ela dizer-te uma coisa dessas é porque ela lá terá sentido e terá achado que se calhar havia em ti alguma dessas qualidades. A palavra da Maria Leonor era para ser tida em linha de conta. Pois, mas para um miúdo que queria fazer teatro, que não ligava muito a rádio nem nada, e não sabia que era a Maria Leonor, lógico, aquilo foi. Mais tarde, há um concurso de locutores na Rádio Rebatejo. É aí que tu concorres, e aí que faz o teu primeiro programa. É. E nesse concurso era muita gente, fico eu e o Fernando Balsinha, o nosso saudoso Fernando Balsinha. E o primeiro programa que eu tinha, a Caravana das 5. O que era a Caravana das 5? Era uma parvoíce minha, e eu vou dizer porquê. Eu adorava westerns, os filmes de cowboys para mim eram o máximo. E aquelas histórias, as caravanas a descobrirem e a entrarem pelo oeste, pelo faroeste, eu achava a caravana uma coisa fantástica, uma magia qualquer que havia naquilo. Depois quando os índios atacavam, eles formavam um círculo para se defenderem. E eu achei, o programa era às 5 da tarde, e eu disse, isto vai ser a Caravana das 5. Se me perguntares de cowboys o que é que tinha, eu não tinha nada. Tinha a cowboyada dos meus disparates quando se tem 16 anos. Mas foi o princípio de tudo. Eu tentava dar àquilo sempre... É esse o teu ponto de referência para os 60 anos de carreira? É o ponto de partida. É o ponto de referência aí. Não, talvez seja um bocadinho antes, quando eu faço teatro amador. E em que aí já era o artista. Aliás, eu começo mais cedo, começo na escola ainda e no liceu, a ser, como tu foste sempre, o palhacinho da cena, não é? Tudo que havia para apresentar era o sala que avançava, o professor achava, este tipo tem muito jeito e tal. Havia uma professora que tinha a cabeça muito mais lúcida e achava que não, que eu era apenas um parvo que tentava dar as vistas, e ela estava certa. Mas as coisas começam assim, depois vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos descobrindo, e eu descobri a paixão da rádio.
não é? Sim. É uma frase muito utilizada Aliás, hoje. tu tens uma frase fundamental em relação a isso. A televisão revelou uma cara. Revela-nos a cara, mas a rádio revela-nos a alma. É, exatamente. E é a tua eu paixão. acho que é isso. Eu também devo dizer que é a nossa paixão. Ora bem, ficámos, portanto, a saber como é que começou o sonho da rádio, que não foi tanto um sonho como isso. Não. Foi um desvio do teu trajeto. Do meu objetivo principal. Exatamente. Que depois deixa de o ser e Portanto, realmente a estamos na rádio, presença de porque um a rádio é ator falhado. apaixonante, como tu sabes, quer dizer. Estamos Sabes na presença isso? de um ator falhado, mas de um comunicador de primeira água. Já agora diz-me uma coisa. Também, ao mesmo tempo, penso eu mais ou menos com a mesma idade, cantavas em coros de igreja. Coros de igreja. Mas não era um menino de cor, propriamente. Eu Porque estavas era fora da malandreco, caixa. Era malandreco. Fora da caixa. Era um bocadinho. Eu começo a ganhar alguns juízes e a ter bom feitio, bastante bom feitio. Feitio que tem momentos bons e momentos maus, como toda a gente. Mas começo a ter de uma forma mais tardia. Eu era impulsivo. Posso contar o episódio na escola de uma vez em que eu fui expulso de uma aula. Estava na 4ª classe, o 4º ano hoje, e o professor, penso que bem, porque ele estava a fazer um disparate qualquer e estava a provocar uma certa efervescência na aula, numa altura em que aquilo deveria ser mais sério, e ele pura e simplesmente pôs-me na rua e disse: vais à prova, estás expulso. E depois eu cheguei cá fora e vinha de tal maneira revoltado, porque achava que era injusta a situação, que a primeira coisa que fiz foi pegar em 2 pedras e venho para a parte de fora e atirei e parti os vidros Da sala de aula. da sala de aulas. Felizmente não se feriu ninguém, feriu meu apenas no meu orgulho. Depois a minha mãe e a minha avó foram chamadas e eu apanhei castigos, para além de ter apanhado uma grande tareia que a minha avó me deu, e que hoje seria uma coisa muito imprópria, Sim, hoje seria politicamente muito incorreta, mas eu quero te dizer que acho que as poucas vezes, mas que a minha avó me deu algumas palmadas, só se perderam aquelas que caíram e que não acertaram. Caíram no chão. E caíram no chão. Mas pronto, a vida é feita mesmo disso e os tempos vão mudando e ainda bem que mudam. Não é? Olha, nós vamos fazendo aqui saltos no tempo e, portanto, desses coros de igreja nascem os Maranata. E acho que toda a gente tem ainda na memória este grupo coral que estava na linha de grupos corais americanos e ingleses, mas sobretudo americanos. Sim, por causa do gospel. E nós cantávamos espirituais negros. Muitos e tudo grupos mais. de gospel. Mas sabes que é engraçado? Nós pertencíamos a um coro de igreja que era... O coro normalmente é envelhecido. Hoje em dia já não é tanto assim. Mas naquela altura quem cantava eram pessoas sempre acima dos 50, 60 e até mais anos. E depois nós éramos meia dúzia de jovens. Gostávamos de cantar, gostávamos do coro, mas não gostávamos do repertório que o coro tinha. E então começámos a pensar, até se para além do coro, não vamos abandonar o coro, mas formássemos nós um grupo diferente em que cantássemos as coisas que queremos cantar. Isso era uma boa ideia. O Miguel Baião, que era um dos elementos, que é médico, hoje médico em Coruche, tinha um conhecimento musical profundo, ele era o diretor musical do grupo, e ele disse, poderíamos ir pelo campo do gospel, e poderíamos cantar temas que nós, à capela, que nós gostamos muito, e que são temas clássicos norte-americanos, que os negros norte-americanos cantavam desde os tempos da escravatura, não é? E nós começámos assim. Depois fomos alargando um bocadinho o nosso leque de repertório e acabámos por começar a perceber uma coisa, é que os 2 primeiros ou os 3 primeiros álbuns que nós gravamos, um álbum e 2 LPs, 2 EPs, que tinham 4 canções e um 2 de single, cada lado. era 2 de cada lado. Achámos que para que pudéssemos ter alguma relevância e para que alguém nos ficasse a conhecer, deveríamos mudar também um bocadinho o repertório. Começámos a ir aos temas mais tradicionais, mais populares, no sentido e a fazer versões. Eu recordo-me que em 1970 e pouco, Israel ganha um dos festivais de Eurovisão com uma canção chamada Aleluia. Eu ia falar do E eu nessa noite faço a versão portuguesa. No dia a seguir estamos em estúdio, já com músicos e tudo, a gravar uma versão exatamente igual, mas em português, e que foi um êxito. E depois começamos a criar... êxito que ultrapassou o êxito mesmo do intérprete israelita. Cá Passava Portugal, mais talvez, em Portugal. Talvez por ser cantado em português. Exatamente. Mas sabes que é engraçado? Há 300 e tal versões. E uma vez um amigo meu que vivia em Tel Aviv mandou-me um recorte de notícia devidamente traduzido, porque eu de hebraico não sei nada,
em que ele dizia que eles tinham feito observações sobre versões do tema que conheciam. E eles salientavam 4 ou 5 línguas e 4 ou 5 países. E um deles era Portugal e os Maranata, que eles achavam que era uma excelente versão daquilo que eles tinham criado. Aleluia. Aleluia, caso para dizer. Ora E bem. erguer as mãos e tudo. A tua entrada na televisão é feita a cantar. É, Exatamente num programa. do Artur Agostinho, Exatamente. chamado Canal 13. Exato. Curiosamente, o 13 deu-te sorte. O 13, mas eu sempre gostei muito do 13. É engraçado. Quando fui para a tropa, e no dia da recruta, em que nós vamos alinhando consoante uma ordem de chegada, eu fui dos primeiros a chegar. E havia ali uma coisa que ninguém queria o número 13 e passar para 13º lugar. E eu disse, eu vou eu. E fui. E é engraçado que hoje, enquanto há pessoas que têm uma certa superstição em relação ao 13, eu também a tenho, mas exatamente ao contrário. O 13 para mim tem sido um número sempre bafejado pela sorte, simpático e que, olha, de que eu gosto. Olha, a tua primeira apresentação vem na sequência, exatamente, da tua apresentação como cantor integrado nos Maranata, que é o Música Maestro. Portanto, O também Música relacionado Maestro. com música. Sim, mas sabes que é engraçado? Música Maestro foi a primeira produção da Eddie Pin. Eddie Pin tinha acabado de se formar. À frente estava o Tilo Krassman, estava o baterista, o Vítor Mamed, e é engraçado que eles vão buscar à rádio, porque eu na altura começava a ter alguma notoriedade em rádio e eles achavam que eu era Nessa capaz altura de fazer estavas aquilo. nos emissores associados de Emissores Lisboa, Associados fazer o de programa da Lisboa. manhã. Exatamente. Exato. E vão-me buscar e convidam-me para apresentar esse programa. Programa que teve 3 estreias absolutas. A minha enquanto apresentador de televisão, a da produtora, como eu disse, agora disse, Da EDP. da Eddie Pin, e a terceira coisa que também tem a ver com a inauguração disto é o realizador, que é o Nuno Teixeira, tinha sido assistente do nosso Do Luís saudoso e Andrade. grande Luís Andrade e que parte para aquela que seria a sua primeira realização Até televisiva. culminar com o Sábado Abadu, por exemplo, também. Sim, e fez coisas notáveis. E a Vila Faia, que enquanto realizador, Exato, foi exato. a grande primeira telenovela em Portugal. Não é? De maneira que foi uma estreia bonita. Recordo-me que parti um pé nessa altura e andei com o pé engessado durante algum tempo, o que me dificultava as movimentações, mas mesmo assim eu acho que o programa correu relativamente bem. Ainda a preto e branco, no canal 2 da RTP, eu estrei-me na 2, e o 2 tinha muito pouco tempo de vida, e foi uma experiência que me marcou e de que eu gostei muito. Portanto, estavas a crescer como pessoa, a crescer como profissional e a conjugar duas grandes paixões. A rádio, que, como dizias ainda há bocadinho, te enche a alma, paixão maior. nos enche a alma, e também a música. E aí gravas um LP com um título que hoje em dia estaria completamente desatualizado. Recados Telex. Acho que pouca gente nessa altura Sabe, se sabe o que lembra, será ou um sabe, Telex. Não é? tirando os profissionais. Exatamente. E que a Recados comunicação- As composições eram todas tuas. Não as todas. composições, as músicas eram minhas e as letras eram do Hermenegildo Gomes, também um companheiro nosso da área da rádio. E foi o meu primeiro disco ainda na fase revolucionária. E, portanto, aquele recado Telex diz-nos que chegam notícias boas dos novos tempos e com novos ventos e que gritam liberdade. Tu sentiste isso? Senti. Trajeto. Senti. Esse Vamos trajeto. lá ver. Eu estava na área dos recreativos, tal como tu, na área do entretenimento. E nós teremos sentido muito menos opressão no nosso trabalho do que sentiram os nossos colegas da área da informação e da pesquisa e do lado informativo. Eles sentiam de uma forma mais intensa, com o lápis azul, com muitas limitações e por vezes com grande capacidade deles e uma grande inteligência e argúcia no sentido de ultrapassar as barreiras e as fronteiras que eram colocadas então politicamente. Mas a cantiga é uma arma. A cantiga- Portanto, tu também a gravaste música é uma arma. canções, Sim. exatamente. Nesse sentido. E nós também, há quem às vezes ache que a área do entretenimento é uma área menor, não é de todo. Porque nós, no dia-a-dia, na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, nós levamos 90% do tempo a falar de coisas normais,
a viver o dia-a-dia, até num certo sentido de algum entretenimento que vamos fazendo, e muito pouco tempo ocupamos a pensar seriamente, se calhar, naquilo que é a vida política. Hoje em dia está diferente, porque estamos a viver numa altura do mundo muito conturbada e com problemas gravíssimos, e isso já ocupa muito tempo e muita memória daquilo que nós gastamos e pensamos diariamente. Na altura isso também acontecia, mas com as pessoas com um sentido mais politizadas e com o sentido do social e do que E com a Portugal esperança do futuro. e com a que era uma esperança coisa no que se futuro, era sentia. mais nessa perspectiva. Eu recordo-me que o único problema que tive, e aliás isso tu viste no espetáculo que eu fiz comemorativo dos meus 60 anos de carreira, e em que eu tive o grato privilégio e prazer de te ter também como convidado nos Açores, no Coliseu Micaelense. A única coisa que eu tive foi uma vez no CNI, fui chamado ao CNI, Secretariado Nacional de Informação. que eu não sabia porque é que lá ia. O meu diretor, que era o Alberto Santos, da Rádio Graça, disse-me: você hoje acho que meteu água, ontem terá metido água, e disse qualquer coisa que eles não gostaram, tem de lá ir. E eu fui um bocadinho apertadinho. Um senhor com um ar mais ou menos simpático, mas sorumbático, passou todo o tempo a fumar e a deitar uma fumaça para cima. A determinada altura disse: olha, tenho aqui a gravação, era em cassete, uma cassete. Vou-lhe mostrar o que é que ontem o senhor disse no seu programa. E o que eu terei dito terá sido qualquer coisa parecido com... Foi a despedida, ao final do programa, em que eu disse: então até amanhã, cá estaremos para um novo programa, prevê-se para amanhã um dia de sol, ainda bem, porque o sol, segundo parece, ainda é das poucas coisas neste país, quando nasce, ainda será para todos. Ui, que frase mais revolucionária, isso é perigosíssima. Repara uma coisa, não é de todo, mas na leitura deles, e numa altura em que o cerco se estava a apertar em relação às instituições democráticas, a sério, em que o país estava a ser muito contestado na sua forma governativa e no sistema que o governava, isto para eles. E ele então fez-me ouvir 2 vezes aquilo e perguntou-me o que é que eu queria dizer. E disse: aquilo é uma frase feita. Eu até lhe ia dizer: isto é uma frase do povo, mas depois pensei que o povo não seria uma coisa muito boa. Acho que as pessoas dizem e tal. E ele disse-me: olha, nós estamos atentos e vamos acompanhar o vosso trabalho. Vá e pense sempre antes de dizer o que é que diz. E eu saí dali muito revoltado, sabes? E foi a partir daí que eu ganhei alguma consciência política, no sentido de perceber que não gostava mesmo nada da forma como estávamos a ser governados e do regime político. O que significa que passaste a gostar muito de um valor que é, A liberdade, naturalmente, que é um valor inexcedível absolutamente. e imprescindível, que é a Imprescindível na liberdade. vida de toda a gente. Olha, estamos aqui na base do Palavra Puxa Palavra. Um dos concursos que te popularizou e que, por exemplo, me obrigou lá a ir 5 vezes, porque o vencedor... Pois eu sei que tu foste para a data, não tinha noção 5 que foram vezes, 5. Foste 5. Fui 5 vezes. Então é porque o vencedor portaste muito bem em todas elas. Dava-me bem com as palavras. Mas antes disso, queria que tu falasses de uma coisa que também para muita gente hoje em dia é quase pré-histórica. É que tu fizeste um concurso chamado Ou Vai ou Taxa. Não era bem um concurso, era mais do que um concurso, era um espetáculo itinerante. Era. Ou seja, para obrigar simpaticamente as pessoas a pagar a taxa. Quando hoje em dia as pessoas têm a sua taxa adjudicada à conta da eletricidade. À conta da eletricidade, exato. Na A altura experiência não, foi na essa. altura era paga. A ideia era sensibilizar as pessoas a pagarem a taxa. E de que forma? Tentando seduzi-las, dizendo que, vejam bem, somos uma televisão pública, oferecemos-lhe isto e aquilo, você não... enfim. E então esse concurso é engraçado. Foi o primeiro concurso a cores da RTP. Exato. Não é que na altura não houvesse outro, mas o primeiro a ser transmitido. Aquilo era gravado e, como disseste, itinerante. Corremos o país todo, as capitais de distrito. E esse espetáculo, concurso, fez-se desde grandes salas a praças de touros, enfim, locais emblemáticos. Foi muito interessante. Mas a ideia era essa. Eu tenho boas memórias do Ou Vai ou Taxa por 2 razões. Primeiro, tive a oportunidade de trabalhar com um artista, filho de um artista ainda mais talentoso. Trabalhei com o Henrique Santana, o filho do grande Vasco Santana. Depois, nesse programa, estrearam-se 2 jovens como apresentadoras comigo. A primeira é uma excelente atriz e uma pessoa de que eu gosto muito, a nossa querida Ana Zanatti, que depois sai para fazer um filme ou uma peça de teatro, não posso precisar. E quem é que a vai substituir? Uma jovem debutante chamada
Helena Ramos, Uhum. que temos muitas saudades e que já não está entre Exato. nós. De maneira que esse programa espetáculo, por acaso é muito engraçado, que eu tenho uma história, posso-te contar. Estávamos em Moura e havia um grupo etnográfico que estava que ia atuar e estava muito calor, era uma noite quente. E estávamos nos bastidores e era uma das nossas colegas da maquiagem, uma maquiadora, veio ter comigo e veio-me pôr pó na cara e o espanadorzinho, que eu estava a brilhar demais, tinha muito suor e tal. E o grupo estava ao meu lado e estavam dois alentejanos, mesmo quase colados a mim, olharam um para o outro. Um deles bate no cotovelo do outro e diz assim: este, até pensei que nem era daqueles, mas a pintar a cara é igual. Isto traduz também uma mentalidade e uma noção das coisas que hoje em dia só nos faz rir evidente. e que não passa disso mesmo. Olha, falando ainda de rádio, e sobretudo porque estamos a falar daquilo que nos toca na alma, como já hoje aqui disseste, vamos falar da passagem de alguém, como eu dizia há bocadinho, passou por várias estações, as emissões sociais de Lisboa foram extremamente importantes, também a RDP, e depois Rádio Renascença. Entras na Rádio Renascença e há que encarar uma questão. Tu tinhas uma orientação religiosa que não correspondia com a Igreja Católica. Como é que a Igreja Católica foi generosa, aberta, teve que ser, para receber alguém que vinha de outra orientação religiosa? Olha, não foi amplamente aberta nem generosa. Houve de tudo. Eu diria que houve pessoas, e isto chegou a ser público, e em jornais manifestavam-se naquelas cartas ao diretor de diversos jornais, a dizer como é que é possível que um indivíduo com ideias protestantes e que professa uma fé que não é a fé católica esteja na emissora católica portuguesa. Isto só começa a acontecer quando eu começo a ter alguma relevância na programação da Renascença. Mas em contrapartida, quer-se dizer que na altura o cardeal patriarca de Lisboa e bispo de Lisboa era o Dom António Ribeiro. E a determinada altura eu sei que ele foi consultado e foi confrontado com este tipo de reações. E há um dia em que eu recebo um telefonema de Dom António Ribeiro. Estava na Renascença e a minha colega telefonista diz: o senhor Dom António Ribeiro queria falar consigo. Vai-lhe ligar-te que daqui a 15 minutos. E eu, como estava a acontecer tudo isto, temi, não digo o pior, mas disse: bem, não veio aí boa coisa. E quer dizer que foi exatamente o contrário. O senhor Dom António era um homem muito inteligente, uma pessoa muito serena, e disse-me: olha, tenho muito... Nós não nos conhecíamos, nunca tínhamos estado pessoalmente. Ele disse: tenho muito gosto em falar consigo. E quero dizer que relativamente a umas notícias e umas reações que aí estão a surgir, não ligue. Não ligue. E quero lhe dizer pessoalmente, gostaria que todos os funcionários da Renascença, muitos têm, outros não sei se terão, mas que todos tivessem em média o seu comportamento humano, a sua postura e a sua religiosidade e fé em Deus. De maneira que é só para lhe dizer isto, continuo e temos muito gosto em o receber no seio da Renascença. O Papa Francisco diria isso, com certeza. Diria com certeza isto, não tenho Portanto, dúvidas o nenhumas. ecumenismo também na rádio. Sim. E nunca senti isso em nada, mas o meu contrato inicial, e na altura eu era um devoto praticante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, previa nomeadamente que eu não trabalhasse ao sábado, por razões religiosas, porque os adventistas, tal como os judeus, guardam o sábado como o seu dia santo, o dia instituído por Deus, biblicamente, para ser guardado. E, portanto, nesse aspecto eu só tenho a dizer o melhor possível. A Renascença às vezes contradizia-se em determinadas coisas. Manifestava um conservadorismo exacerbado em relação a determinado tipo de música, criando até às vezes uma listagem de temas que seriam proibidos, e em contrapartida nisto demonstrava uma abertura muito grande, uma tolerância e aquilo que tu dizes, um espírito ecuménico que era invulgar na altura. Muito bom, muito bom. Particularmente porque é uma postura atual, sendo que já tem uma série de anos. Surge o despertar. Tu juntas-te profissionalmente com a nossa querida e saudosa amiga Olga Cardoso, e começa um programa que se transforma num fenómeno nacional,
de dimensão histórica, como eu dizia ainda há bocadinho, e com maior orgulho, enquanto teu concorrente, já que eu estava do outro lado, também não era o mesmo horário, mas no Rádio Clube Português. E o Despertar, com uma solução absolutamente simples, básica, como convém, porque as coisas simples são normalmente as mais difíceis de encontrar, É verdade. com duas pessoas a dialogarem, uma com uma gargalhada cristalina que se ouvia do Porto, tu a provocar a gargalhada de muita gente, boa Em disposição, Lisboa. é cá em Lisboa, e começam a fazer um programa que se transforma num fenómeno nacional. Tiveste a percepção de que isso ia acontecer ou Não. foi acontecendo? Foi acontecendo. E aconteceu de uma forma até mais rápida que aquilo que poderíamos esperar. É muito engraçado porque quando me é dado o programa da manhã, o Despertar já existia, chamando-se Despertar às 7h30. E era feito pelo Fernando Almeida. E começava, tal como o nome indica, às 7h30. A Renascença tenta, porque os tempos mudam e os horários também, diz não é a hora mais conveniente, os hábitos dos portugueses mudaram, vamos pôr este programa das 7. E passa das 7 às 9. E mais tarde das 7 às 10. E dizem-me, olha, António, o programa é seu, você vai realizá-lo da maneira que entender, como quiser. A filosofia para o programa, a escolha é sua, em termos do que ele poderá ser na área da comunicação, não na área da informação, porque a informação era um departamento à parte. Mas a todos os níveis vai ser você a construir e a arquitetar aquele que será o esqueleto do programa. Há uma coisa, nós não gostaríamos de deixar de fora uma locutora que temos no Porto, que é a Olga Cardoso, que ela no programa anterior intervém durante 2 minutos, uma vez em cada hora do programa, para dizer como é que está o trânsito no Porto e as temperaturas a norte. Mas você vai falar com ela, logicamente. Eu disse, claro que sim, vou falar com ela. Então telefonei para a Olga, nunca tínhamos falado os dois, não nos conhecíamos pessoalmente. Tivemos uma conversa telefónica longa, muito simpática, muito agradável, em que quando eu estou a terminar a conversa, disse assim, esta pessoa é tão simpática e tem uma forma de conversar tão agradável. E eu dizia umas coisas e ela ria-se de uma maneira que eu disse-lhe. Aquilo foi instintivo, nem pensei. E disse, Olga, vamos fazer o seguinte. Quando começarmos o programa daqui a 15 dias, tenha sempre os auscultadores prontos e esteja na cabine. Não vai só intervir naquela altura. Eu de quando em vez eu vou chamá-la. E vamos fazer mais. Leve consigo, não me diga quais, mas leve consigo meia dúzia de discos. E de vez em quando eu convido-a para ser a seleção, a escolha ser sua e tocar um tema que você gosta. No tempo da playlist, isto é uma coisa absolutamente original. Pois, mas eu, como pessoalmente, eu testo poucas coisas na vida, mas a playlist é uma das coisas que eu testo. De maneira que, graças a Deus, eu vivi rádio e tu também durante um tempo em que a playlist era a tradução da sensibilidade, do estilo. Repara uma coisa, cada programa tinha a sua playlist no fundo. Exato. Mas o programa do Júlio Isidro era do Júlio Isidro traduzido em tudo. Tinha a sua personalidade. Exatamente, tu personalizado o teu programa, nomeadamente na música que escolhias, nas formas que escolhias, de entretenimento e de musicalidade. Mas então, eu digo-lhe isto e ela faz isto. E logo no primeiro programa, eu percebi que aquilo era muito engraçado. No final havia muitos telefonemas a perguntar, mas a senhora está no Porto e você está em Lisboa. Mas o diálogo vocês parecem que estão ao pé do outro. E não se atropelam e não sei o quê. Eu disse, isto é como falar ao telefone com uma pessoa. É a mesma coisa. Maneira que, depois houve várias pequenas coisas que contribuíram. Isto hoje parecem coisas patetas. Mas não eram, na altura. A Olga sempre foi e era uma grande portista, adepta do Futebol Clube Porto. Eu era benfiquista. O nosso Carneiro Gomes, que era o grande repórter que estava sempre a intervir, sportinguista. Nós criámos ali um equilíbrio e tínhamos uma noção de respeito pelas coisas que... Dou-te um exemplo concreto. O Porto jogava numa quarta-feira para a Liga dos Campeões Europeus e tinha um bom resultado. Eu, no outro dia, começava com a marcha do Futebol Clube do Porto e dava os parabéns aos portistas. Aconteceu o mesmo com o Benfica ou o Sporting e fazíamos isto. E numa altura em que o país ainda estava muito, muito turbulento e turculento, eu acho que nós acabámos por ajudar um bocadinho a apaziguar e de manhã a fazer com que os portugueses acordassem mais descontraídos, com um sorrisinho nos lábios e de uma forma, porque de manhã começa-se o dia. E tu sabes muito bem, e aqueles que nos estão nesta altura a acompanhar, que pouco tempo antes
as pessoas acordavam só com música revolucionária, com música de intervenção. De manhã, os programas da manhã, nomeadamente a RDP, fazia mesas redondas sobre o sindicalismo, sobre isto e sobre aquilo. De maneira que acordar dessa forma, apesar de ser uma altura pós-revolucionária, eu diria não é a melhor maneira de preparar um povo matinalmente para o que tem de enfrentar a seguir. Daí eu ter dito que os teus ouvintes acordavam com a alegria do presente e do futuro, e vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer vamos em frente. O que há para fazer. E daí resulta, aquilo realmente começa a ganhar uma dimensão grande, e depois acontece uma coisa que tu fizeste muitas vezes também, e que isso foi muito importante. A rádio estava demasiado fechada dentro das quatro paredes de um estúdio. E tu fizeste, e eu também, e ainda hoje as pessoas recordam isso. Recordam os teus programas feitos na rua, feitos no Nimas, feitos em tantos locais emblemáticos, em que tu trazias exatamente para o público, para dezenas, centenas de milhares de pessoas, aquilo que habitualmente está dentro das tais quatro paredes. E eu fiz o mesmo, os despertares ao vivo. É muito engraçado que eu faço o primeiro despertar ao vivo em Lisboa, depois o segundo grande despertar ao vivo é no Porto, na Avenida dos Aliados, que encheu totalmente, dezenas e dezenas de milhares de pessoas. E eu pensei, trouxe um grande elenco, e depois cheguei a uma conclusão que era muito engraçada. As pessoas iam lá também pelos artistas, mas fundamentalmente as pessoas queriam conhecer as caras da rádio, e queriam ver como é que era a Olga. A mim já me conheciam dar umas coisas de interventivas na televisão, mas havia uma necessidade, queriam saber como é que eram os técnicos do dia-a-dia, porque eu falava no Armando Rodrigues, que infelizmente já cá não está, e normalmente brincava com a careca dele, que ele tinha uma careca muito luzidia. E essas pequenas coisas acabaram por ser quase, eu diria, importantes, este é importante entre aspas, evidentemente, mas para que o programa ganhasse uma alma própria, vida própria, cara própria, e fosse feito por gente. Tanto que a seguir tu repara, como as pessoas hoje dizem, é o programa do Júlio Isidro. E do meu dizia é o programa do Sala e da Olga. Quando se deixa de dizer os nomes dos programas e eles passam a ser identificados por quem o faz, entramos no circuito fechado das pessoas. Ora bem, entramos em casa delas e no coração. Vamos apanhar um comboio. Vamos apanhar um comboio porque, da mesma maneira que foste muito inovador com o Despertar e que conduziste o Despertar durante anos até... Eu creio que não desististe, paraste, que é outra coisa. Desistir é outra coisa. É diferente. Nós apanhámos um comboio chamado o Foguete. O Foguete, onde tu te juntas com duas pessoas, uma delas hiper talentosa, o Carlos Paião, que eu tive a alegria de lançar na Febre de Sábado de Manhã, e com a Luísa Arriaga, para fazer um programa de humor e música. E eu permito-me dizer que esse programa de humor e música, com esse figurino, era muito inovador para a época. E exatamente por isso teve velhos ou novos do Restelo a dizerem o que é o Foguete. Tu lembras-te dos tempos dos grandes cantores? O que era um grande cantor ou uma grande cantora? Tinha uma voz fantástica, uma afinação total. E cantava de uma forma quase que declamada nos tempos certos, com tudo certo. Depois dá-se aquilo que eu chamo de democratização da música dos cantores, começam a aparecer os autores que são... e esses cantores normalmente não compunham, não faziam nem letras nem músicas. Havia grandes compositores que esses não sabiam cantar, a maior parte deles, e que lhes davam o seu material de música e de letra para eles interpretarem. Depois passa-se a uma fase em que começam a surgir aqueles que compõem, são autores das letras, das músicas, e também cantam. Mas não são os grandes cantores. Cantam naturalmente, como quase todos nós cantamos, desde que não desafinamos muito. E as pessoas começam, é o que eu chamo de democratização do cantor. E passamos a ter pessoas a cantar, que se me perguntares em voz comparativamente com os outros, são melhor. Não, são diferentes. São diferentes. Não têm a voz com aquela colocação, se calhar muitos deles não estudaram vocalmente como é que se fazem as coisas, mas são eles próprios, são o retrato fiel, sonoro daquilo que são da música que fazem. É o retrato fiel, sonoro de um senhor chamado Carlos Paião. Por exemplo. Claro. E no caso da televisão, o Foguete, eu acho que foi uma ideia muito engraçada. O criar artificialmente um comboio que tem uma carruagem bar, onde vão as pessoas e onde tanto pode ir público anónimo como pedir a Dona Beatriz Costa, e eu como pica-bilhetes digo, Sr. Dona Beatriz Costa, mas que honra tê-lo no comboio, então a senhora vai para onde? E ela dizia, para onde é que... E o que é que está a fazer? Continua a viver no Hotel Tivoli. E os seus filmes, e a senhora ainda dá autógrafos na rua, e aqui tínhamos as conversas, e depois tínhamos
um pianozinho, que era uma espécie de piano-bar dentro do comboio, ou cantores que com a sua viola se acompanhavam. E havia os momentos do humor. Criámos aqui 3 personagens que eu acho que era giro. Eu era o pica-bilhetes, o menos interessante. O Carlos Paião era um maquinista que deixava o comboio em piloto automático e vinha lá para dentro para conversar e para fazer as suas brincadeiras. E o Luís Arriaga, que era o barman. E este programa, quanto a mim, ele foi quase perfeito. Se me disseres, então, e o que é que falhou o que é o quase? O quase é que com a história dos cantores, nós estávamos numa fase que era quem faz humor e quem representa são atores. E aqui não. É um cantor que resolve fazer humor e tornar-se ator, um locutor que resolve tornar-se ator e o Luís Arriaga, um compositor e cantor que resolve tornar-se locutor, que resolve tornar-se ator. O programa aí falha. Eu costumo dizer que aquele programa, se nós fôssemos apenas os autores e tivéssemos convidado para pica-bilhetes o Hermano José, para não sei quê o Raul Solnado, ou para a outra figura, não sei quê, aquilo tinha sido um êxito espantoso. Foi um êxito para a malta mais nova, atenção. E a reação das pessoas mais novas foi muito boa. As pessoas mais velhas faziam comparação e diziam, este tipo, pensa que é o Raul Solnado. E pronto, quando se estabelece essa comparação... O tempo joga sempre a nosso favor, porque hoje em dia é um clássico. Hoje em dia é. Mas na altura foi numa altura de fase de mudança em que as pessoas e o público mais sénior não estava habituado e aquilo para eles era um passo em frente demasiado largo. Pronto, de qualquer das maneiras, havia que falar do foguete, que foi fundamental. Ora bem, tu já comemoraste os teus 60 anos de carreira com um espetáculo belíssimo que eu tive a ocasião de assistir. E de participar. E de participar também. E cantaste muito bem. Que área é que tu cantaste? Eu cantei uma canção napolitana. Sim. Recordas qual? Não. Exatamente. Que me eximo de repetir porque correu tão bem que só acontece uma vez. Não, mas correu mesmo bem, mesmo bem. Nos 60 anos de carreira, que já estão nos 61 anos de carreira, exato, a caminho dos 62, tens ainda projetos que têm a ver com editar 2 livros, ainda não estão cá fora. Não, são 3 livros até nesta altura, ainda não estão cá fora, um deles estará dentro de muito pouco tempo. Tenho um livro de viagens, tenho um livro de crónicas e tenho um ensaio que penso que pode ser uma coisa interessante, em que eu chamei Histórias da cidade de gente sem nome. E este sem nome tem a ver com uma coisa que as pessoas depois irão descobrir, é que todas as histórias ali contidas não há um nome de um personagem. Ou seja, cada homem que surge, cada rapaz, cada rapariga, cada profissional, nunca se lhe diz o nome, nem se diz o nome da terra. Cada pessoa, ao ler, vai imaginar que será a terra que quiser. Como, aliás, se pode fazer na leitura dos livros em que nós construímos o próprio cenário. Não é? E as pessoas, se me dissessem, então, mas como é que se identifica? Identifica-se tudo. Pela personalidade dele, pela maneira dele falar, pela profissão que ele tem, que o identifica. Vamos ter uma história em que mete uma menina loura, bonitinha, que vive nos arredores de Lisboa e todos os dias vem para a cidade, não digo que é Lisboa, mas vem para a cidade, onde tenta tornar as mulheres mais bonitas nos seus penteados e faz as suas lavagens e depois as penteia, seca e faz os realmente isto de fazer um programa com um comunicador é estarmos condenados, obviamente, a interrompê-lo e a dizer-lhe que o tempo, do qual tu tens a perfeita noção, o tempo corre à nossa frente. Ora bem, para um abraço final, há uma questão que eu te quero pôr. O comunicador é um tipo de atividade, é uma atitude, sobretudo, que não passa pela reforma, por o retiro, seja por que for. O comunicador António Saula, com 61 anos, com tendência para 62 de atividade, não vai parar nunca. Enquanto tens toda a razão, um locutor para a determinada altura de locutar. Um comunicador nunca para de comunicar. Mesmo que isso possa não ser feito no microfone de rádio, ou perante uma câmara de televisão, ou na internet. Mas eu vou continuar a comunicar porque sou convidado, tal como tu, e para mim isso enche-me de felicidade, e penso que a ti também, para irmos a universidades, para irmos a escolas, para irmos a lares da terceira idade, para irmos a tantos sítios, para falar da nossa experiência, para contar as histórias que marcaram as nossas vidas, para dizer aos mais jovens
como é que é esta arte de comunicar, porque é uma arte em si que se cultiva, onde falhamos muitas vezes, mas acertamos outras, e que é um desbravar do mundo e de ligação entre as pessoas, porque a comunicar é que a gente se entende. Isto é pegar uma frase que existia que dizia que é a falar é que a gente se Absolutamente. entende. A comunicar é que nos entendemos. Eu espero sinceramente que aqueles que nos acompanharam durante estes largos minutos também se tenham entendido muito bem connosco. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Mas quase sempre o lar do